Muy buenos días a todos los que están conectados a través del satélite Amazonas y el Muito satélite bom dia Eutelsat 8 a todos que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. deste año Hoje, domingo, 2025. 18 de maio deste ano 2025. Pueden tomar asiento si están los que estén de pie Podem sentar os que estiverem em pé, para tener unos momentitos aquí de compañerismo para ter aqui uns momentinhos de alrededor companheirismo estas porciones que estaré leyendo. ao redor dessas porções que estarei lendo nesta ocasião. Nos dice el Vejam, Dr. William Soto Santiago o Dr. William Soto en el Santiago nos mensaje, Dios disse provee bendición para na Elías mensagem: y para los Deus que le provê sirven, bênçãos para Elias e para que os fue que lhe predicado servem, el sábado 12 de marzo que foi pregado sábado 12 de março de 2016, Villahermosa, Tabasco, México. Villahermosa, Tabasco, México. Nos diz assim William Soto. o Dr. William Así Soto: que para su iglesia, assim que para a sua igreja, para el tiempo final, la promesa del Hijo para del o tempo Hombre, final, ele tem a promessa do Filho do Homem, con sus ángeles. a vinda do Filho do Homem com os seus Son anjos. los ministerios de Moisés y Elías, Seus anjos são os ministérios de Moisés e Elias, prometido para o tempo final, a los escogidos del para chamar e juntar os escolhidos do tempo final, dos hebreus, 144.000. que são 144 mil. Son llamados y juntados los Porém, escogidos primeiro são chamados e juntados os escolhidos da Igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final. de citas, E no livro de en la Citas, página na página A, 2A, nos dice de la siguiente manera, nos diz da seguinte maneira, no parágrafo 15. a mitad de página un poquito más abajo dice, Na metade da página, um pouquinho mais embaixo, diz assim: el mismo Espíritu Santo que cayó en el día de o Pentecostés mesmo Espírito está aquí Santo que mismo para desceu no dia de ustedes. Pentecostes está aqui mesmo para vocês. E o poder do Evangelho voltará aos judeus nesse tempo. Entonces, allí habrá un avivamiento Então ali haverá um entre avivamento aquellos judíos entre que aqueles llevará judeus miles y decenas de que levará milhares e dezenas de milhares 144.000 e al reino de Dios 144 mil ao reino de Deus. por el ángel. Serão selados pelo anjo. Moisés, Em cima escreveu Moisés. allí mismo, tan pronto como el ángel empieza E ali mesmo, assim que o anjo os começar a selar, a esses 144 mil, a porta da igreja gentia é fechada. ese entrelace allí. Agora vejam ali esse entrelace. A sellar. Recuerden que ahí está Quando começa a selar, recordem que aí está las tribus del norte incluído as 10 tribos do norte y las 2 tribus del sur. e as 2 tribos do sul. A sellar. E quando ele comece a selar, quando ele começar a selar, De la iglesia e ele está no meio da igreja noiva, de los gentiles, está no meio dos gentios, de los primeros que va a comenzar a sellar, consequentemente, os primeiros que vai começar a selar el occidente. são os que Ahora sigue diciendo, estão no ocidente. Agora continua dizendo: la puerta de la iglesia gentil es cerrada. a porta da igreja gentil é fechada e os judeus levam o Espírito Santo aos judeus. ¿Por qué? Agora viram por quê? Llevan el Espíritu Santo todos los días. Os judeus levam o Espírito Santo aos judeus porque é uma era judaica, a era da pedra angular. Un avivamiento que barrerá. E eles terão um avivamento que varrerá o mundo inteiro. Aleluia! Dios será E o manifestado. poder de Deus será manifestado entre os judeus. Ahí él escribe hacia arriba a la izquierda. Aí para cima, ao lado esquerdo, escreveu Apocalipse 7, 2, 3 al 7. 11 do 3 ao 7 Verso 1. e 14, versículo El 1. ángel con el sello del Dios vivo. Aí vemos o anjo com o selo do Deus vivo e vemos os ministérios de Moisés e Elias aí também, nessas escrituras. A la derecha escribe hacia arriba. E do lado direito para cima escreveu Moisés, Elias e os 144 mil. Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto. Agora aqui o Dr. William Soto continua dizendo: Siendo juntados de edad en edad, assim como vieram sendo juntados de era em era pelo Espírito Santo, manifestado no mensageiro de cada era ou etapa da Igreja do Senhor Jesus Cristo. estamos conscientes que para el tiempo final Portanto, estamos conscientes que para o tempo final, assim como teve um primeiro Elias, o Elias o Tesbita, e depois teve um sucessor, Eliseu, com uma dupla porção, Elías, e depois um terceiro Elias, João Batista, precursando a primeira vinda de Cristo, cuarto Elías, e depois um quarto Elias, precursando a segunda vinda de Cristo. un quinto Elías, Haverá um quinto Elias, haverá um Eliseu, como un mensajero que tendrá que recibir como um mensageiro que terá que receberá a dupla porção, a porção espiritual, o novo nascimento, Espíritu de Cristo. o Espírito de Cristo. Y eso es en el alma
E isso é na alma. La porción física Depois a porção física, que será a transformação do nosso corpo. 97 del libro E na página 97 do livro de Citas, párrafo 841, no parágrafo 841, nos dice, nos diz assim: ali estava Enoque. regresar a Moisés y Tenho visto Moisés e Elias regressarem, e eles serão mortos. Do lado direito escreveu Apocalipse 11, do 3 ao 6. Enoc fue traspuesto, Agora, Enoque foi transladado antes do tempo, mas Enoque caminhou 500 anos diante de Deus e foi intachável, assim que Moisés regressa para servir algum tempo mais. Elías. Ele e Elias. Escribe segundo Moisés. Em cima escreveu segundo Moisés e quinto Elias. Y ahora, ¿para qué regresa E agora, Moisés? para que Moisés regressa com Elias? Ou seja, esses ministérios, Van a regresar ellos en sus cuerpos. não é que eles vão regressar em seus corpos, onde Deus operou esse ministério pela primeira vez, Elias Tesbita ou Moisés. Ministerio de Elías y Mas é o ministério de Elias e o ministério de Moisés. E para quê? regresan. Y él Para que regressam? E embaixo ele escreveu: al pueblo en la tierra prometida. para introduzir o povo à terra prometida do novo corpo e do milênio. Para meter al pueblo en Para la tierra prometida. introduzir o povo na terra prometida do novo corpo e do milênio. Que llevará a cabo E o único que realizará essa promessa a favor dos escolhidos de Deus es el é o ministério de Moisés e de Elias. São os ministérios das duas oliveiras. de los que estuvieron Nenhum dos mensageiros das eras, dos que estiveram ministrando no planeta Terra, a la tierra prometida. levou o povo à terra prometida do novo corpo e ao milênio. Tampoco la labor que llevó a cabo ese mensajero E o trabalho que esse mensageiro realizou, o qual esteve no meio da igreja, en medio de la iglesia, como esteve lá no meio da igreja noiva, representada em Maria, Ángel Gabriel, que é o arcanjo Gabriel, lo conocimos por su nombre e o conhecemos pelo seu nome, William Soto. de la iglesia, dando las buenas nuevas E ouvimos no meio da sua igreja, dando as boas novas, e por meio desse mensageiro também o povo não entrou na terra prometida. E nesse tempo final, que habrá un ministerio a promessa de que haverá um ministério que introduzirá o povo à terra prometida como lá, teve um ministério, o qual foi Josué, o sucessor de Moisés, al pueblo hebreo. que introduziu o povo hebreu à terra prometida lá. Ustedes allá E depois vocês vejam, lá vocês vejam. Moisés, el cual luego de terminar sus días Agora Moisés, vejam, depois de terminar o seu dia, fue Josué. Como o fue? próximo foi Josué, como foi Elias e Eliseu, vem? Ahora sigue diciendo aquí el doctor William Soto, Agora o doutor William Soto continua dizendo aqui: será adoptado en el portanto, será adotado no reino de Deus. será el que recibirá E esse la adopción será en el día posterior o que receberá a adoção no último dia. Jesús, para llevar a cabo la obra de redención. Então veja que nos dias de Jesus, para realizar a obra de redenção, tinha que ser adotado para realizar Un mensajero essa obra messiânica. Nenhum mensageiro foi adotado para realizar uma obra messiânica, primera venida. exceto na primeira vinda e segunda vinda. Son las dos ocasiones en São que as duas ocasiões que esses ministérios, Dios está operando os quais Deus está operando nesse tempo final e operou no tempo de Jesus, adoptados para seriam llevar a cabo adotados una obra para realizar uma obra. Lá foi uma obra de redenção, a redenção espiritual, e aqui é uma obra de redenção, eterno y glorificado. o corpo eterno e glorificado que Ele nos dará. Obra de redención, él tiene que adoptar Para a obra de redenção, Ele tem que adotar esses ministérios. Assim aconteceu no tempo de Jesus, na primeira vinda do Senhor, en medio del e assim está acontecendo no meio do povo de Deus, no meio da igreja noiva, él para redimir. a qual Ele vem para redimir-nos ou nos transformar. Isso está na página 352 do livro Os Selos. Ahora sigue diciendo, ese será Agora el continua que dizendo: recibirá la adopción, esse será o que receberá a adoção no último dia, al cual vendrán grandes ao qual bendiciones virão para él grandes bênçãos para ele e seu grupo do último dia, en la edad de la piedra que angular. estará na era da pedra angular, e consequentemente o mensageiro vivo, com o povo vivo. De citas en la página 100, No livro de Citas, na página 113, párrafo 989, parágrafo 989, nos dice, oh iglesia, nos diz assim: ó igreja, despertam
e sacuda, estremeça, belisque a consciência e desperte nessa hora. Temos que entrar em desespero ou pereceremos. Vem algo da parte de Deus e eu sei o que é. Assim disse o Senhor. E aí desenhou uma pedra angular do lado direito e uma seta para a pedra angular. Algo está a caminho, portanto, nos convém desesperar. É uma questão de vida ou morte. E se nos descuidarmos, passará e não veremos. E aí do lado esquerdo para cima, em duas frases, ele escreveu Apocalipse 10, do 1 ao 11, 7, versículo 2 e 14, versículo 1. E escreveu, o sétimo selo é igual à vinda do Senhor. Aí em cima ele escreveu, vem algo. E em forma de interrogação, escreveu, o que é? Agora, o Apocalipse 10, Apocalipse 7, Apocalipse 14, vemos essas escrituras e aí ele nos responde o que vem. É o sétimo selo, porque o sétimo selo é a vinda do Senhor para a igreja noiva, que é a sétima trombeta para Israel, que são os ministérios de Moisés e Elias. É o mesmo. O Apocalipse 10 é o mesmo que o Apocalipse 11, o Apocalipse 19, o Apocalipse 7 e o Apocalipse 14. É o mesmo personagem. Agora, na parte de trás, nas anotações, na página 47, ele disse, vem algo da parte do Senhor. 2 pontos. E é assim diz o Senhor. Ou seja, que esses ministérios de Moisés e Elias, a vinda do Filho do Homem com seus anjos, no cumprimento da visão da carpa, que estaria realizando essa obra de reclamação, é assim diz o Senhor. E na página 83 do livro de Citas, parágrafo 707, nos diz assim, observa, o trabalho do mensageiro do tempo final será de preparar os santos, uma noiva preparada para seu noivo. Essa será a sua mensagem. Você deseja aprender o seu alfabeto para que depois possa estudar álgebra. Quando esses outros selos que estão atrás do livro forem abertos, eles serão somente revelados a esses, ou seja, aos escolhidos de Deus. E do lado direito escreveu os trovões. E embaixo escreveu álgebra é igual os trovões. E vejam em cima do parágrafo escreveu, em 3 frases escreveu, o quarto Elias prepara o povo para o noivo Cristo para aprender álgebra que o noivo lhe ensinará. O quarto Elias prepara o povo para o noivo Cristo para aprender álgebra que o noivo lhe ensinará. Se tem um ensinamento, então tem que ter um professor, tem que ter um pregador. Na página 37 do livro de Citas também, que corresponde ao parágrafo 311, nas últimas frases diz, agora observa a era que vem agora, para cima, a pedra angular. E do lado esquerdo desenhou uma pedra angular e em cima escreveu, pedra angular. Viram o que quero dizer? A vinda do Senhor, o manifestado. Deus em toda a criação espera que a igreja encontre seu lugar, sua posição. Do lado direito para cima escreveu a era da pedra angular. E em cima desse parágrafo 311 escreveu a era da pedra angular, a vinda do Senhor. Porque é na era da pedra angular que virão essas grandes bênçãos, nos disse ali, nisto que lemos, a qual virão grandes bênçãos para ele e seu grupo no último dia, que estarão na era da pedra angular. E são as bênçãos que estamos recebendo neste tempo final, nesta etapa de era de pedra angular. E também ali na 107, no parágrafo 931, nos diz assim, o reverendo William Branham disse,
O novo nascimento é uma revelação na qual Deus revela para a pessoa esse grande mistério. Esse é o novo nascimento. E aí desenha uma pedra angular e uma seta para a pedra angular e as eras embaixo. E colocou a seta para a pedra angular. Agora, como vai ser quando reunir todo aquele grupo de uma vez? Como será quando se reúna? Agora tem um escrito que ele nos deixou em um estudo bíblico, onde ele escreveu: José é igual ou acrescenta. Em outro escrito também escreveu José reunir, ou seja, que tem a ver com toda essa obra que ele realizou. Vocês vejam que na primeira vinda do Senhor e na segunda vinda do Senhor foi mostrado, foi refletido na vida de José. E lá José esteve armazenando, ajuntando alimento para aquele tempo de fome que viria. Agora faltavam 5 anos. 5 anos de escassez. Mas naquele território onde José estava, ele tinha abundância, onde ele estava como segundo, como vice-rei, governando ali. Veja, eu continuo dizendo a 931 da página 107. Esse é o novo nascimento. Agora, como será quando reunir aquele grupo de uma vez, onde a revelação será perfeitamente em harmonia e Deus expressado por meio da sua palavra, as mesmas ações e atos como quando fez a palavra manifestada? Se a igreja unicamente conhecesse a sua posição, do lado direito desenhou uma pedra angular e as eras e colocou a seta para a pedra angular. Se a igreja unicamente reconhecesse a sua posição, assim será algum dia, então rápido acontecerá, ou seja, quando ela reconhecer o que é. E aí desenhou uma pedra angular e escreveu adoção. E em cima escreveu o novo nascimento, quando a igreja reconhecer a sua posição. Agora vejam, em novo nascimento, o novo nascimento é quando a noiva reconheça a sua posição. Ou seja, que de era em era, cada um esteve reconhecendo a sua posição na era correspondente, mas no lugar santo. E neste tempo final é no lugar santíssimo, onde se obtém esse novo nascimento, reconhecendo o lugar, a posição correspondente e recebendo o mensageiro de cada era. Recebendo o mensageiro como foi em cada era, e nesse tempo final é da mesma forma, reconhecendo o mensageiro da era da pedra angular. Agora o nosso irmão William continua dizendo aqui: com esse mensageiro com esse mensageiro será que se cumprirá a visão da capa. Então veja, no tempo do reverendo William Branham não cumpriu, não aconteceu, nem no tempo dos 7 anjos do mensageiro, os 6 e o apóstolo, os apóstolos, nem no tempo do reverendo William Branham e nem no tempo do reverendo William Souto Santiago. E se vai cumprir a visão da capa com o mensageiro, então temos que buscar esse mensageiro através do qual Deus está cumprindo essa visão da capa, porque a visão da capa tem várias fases, que ali ele viu pregação, viu chamamento, também viu filha de oração pelos enfermos. Um lugar também ele falou, veja como move a ressurreição, ou seja, todas as coisas que acontecem nesse tempo que estamos vendo as primeiras fases. Já estamos vendo a construção, onde ainda restam alguns trabalhos, mas já está em funcionamento. Estamos vendo a pregação, vê que tudo vai de uma forma progressiva. Agora vejam na página 11 deste livro de Citas, parágrafo 91, diz assim: um dia Deus apareceu a ele e ele disse: Abraão, eu sou Deus Todo-Poderoso, caminha diante de mim e seja perfeito. 100 anos de idade, 100 sobre 100. Anda diante de mim e seja perfeito. Eu sou Deus Todo-Poderoso. E se vocês dividissem essas palavras, algum dia, talvez, eu desejaria ter um avivamento aqui no tabernáculo em Jeffersonville,
quando tivermos a nossa capa e ter-a levantada em algum lugar onde possamos pegar essas palavras e dividi-las e ver o que é que significam. Somente o significado dessas palavras. O Todo-Poderoso no hebraico é El Shaddai, que significa peito, como seio de mulher. Em cima ele escreveu a carpa, revelar o significado das palavras escritas da Bíblia, avivamento. A carpa, revelar o significado das palavras escritas da Bíblia, avivamento. Em cima ele escreveu avivamento, a carpa. É o único lugar onde tem alimento espiritual, como foi lá no tempo de José. Não tinha alimento no mundo, somente no Egito. Agora vejam, nesse tempo final, unicamente onde tem alimento é na era da pedra angular, neste ministério de capa, sob capa, onde a terceira etapa está sendo realizada. Nenhum ministro pode se pôr a falar por sua própria conta e nem dizer, acrescentar ou tirar ao que Deus está realizando nesse tempo final. O único que Deus tem dando alimento à raça humana e, acima de tudo, aos escolhidos, que são os que estão recebendo a fé do rapto, são os ministérios de Moisés e Elias, dando a conhecer o significado das palavras escritas da Bíblia e também das mensagens do reverendo William Branham e do Dr. William Souto Santiago. Ele é o único que está autorizado a fazer esse trabalho. Aqui terminamos de ler. Aí é onde o irmão Branham queria ir para fazer esta série de cultos e dividir essas palavras e ver as entrelinhas para ali encontrar o que Deus esteve trazendo, que neste tempo final é o cumprimento dessas profecias, e isso daria a fé do rapto aos escolhidos. Tão simples assim. Agora continua dizendo, com esse mensageiro e seu grupo do último dia, que estará na era ou etapa de pedra angular, paralela à etapa de pedra angular da primeira vinda de Cristo. Vejam, lá teve uma liberação espiritual. E realizou aquela liberação na primeira vinda do Senhor Jesus, morrendo na cruz do Calvário. Teve uma liberação, e lembram que ele disse que Miguel era Cristo. Agora vejam na página 128, parágrafo 11, 45, nos diz assim: foi atado não ao rio Éufrates, mas à porta de credos e dogmas, de modo que o Espírito Santo não pode operar na igreja por causa de sistemas feitos por homens. Mas ela será libertada. Ela está regressando. Isso é o que a Bíblia diz. E esses dois se encontram sobre o campo de batalha. Lucifer em cima ele escreveu 666 e Miguel em cima ele escreveu Miguel, Cristo em seu anjo. Miguel novamente como no princípio. E embaixo ele escreveu Apocalipse 11 do 3 ao 8, 17, versículo 14, 19 do 11 ao 21 e 12 do 1 ao 17. Aí em campo de batalha, Lucifer, ele escreveu o diabo no 666, o que ele escreveu em cima. E em Lucifer, em cima, ele escreveu 666. Antes, em cima, em campo de batalha, aí foi que ele escreveu o diabo no 666. E em cima de Miguel, ele escreveu Miguel, Cristo em seu anjo. E em cima do parágrafo 1145, na página 28, ele escreveu liberação é igual pelo arcanjo Miguel. E aí do lado direito escreveu Moisés e Elias, ele escreveu do lado direito. Continua dizendo, o reverendo William Branham disse, tudo será paralelo. Será paralelo em tudo. Página 119 do livro de Citas. E essa é a porção do parágrafo 1057, onde nos fala disto que ele citou aqui.
mire a Jesús. que é da mensagem Olhem a Jesus. Esse párrafo aí diz, Esse parágrafo aí diz: talvez seja que estou construindo uma plataforma talvez para que eu alguém mais suba esteja ella. construindo a plataforma para que alguém mais suba a ela. Talvez eu seja levado antes desse tempo, mas eu creio que estamos tão perto que eu não morrerei de velhice. E sendo de 54 anos, não morrerei de velhice até que ele esteja aqui, a não ser que seja atirado, assassinado, morto de alguma forma, mas não por velhice, até que ele venha. Talvez eu não farei, mas essa mensagem introduzirá a Jesus Cristo ao mundo. Assim como João Batista foi enviado como precursor da primeira vinda, assim essa mensagem será precursora da segunda vinda. E João disse: eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Assim que será paralelo em tudo, e eu sei que será. Aí em cima escreveu: não morrerei de velhice até que ele esteja aqui, assim como João Batista. Aí escreveu: construindo uma plataforma para o Senhor em sua segunda vinda. Uma plataforma para o cumprimento da segunda vinda do Senhor, a vinda do Filho do Homem com seus anjos. Vimos nesses extratos que estamos vendo, liberação é igual pelo arcanjo Miguel. Liberação é igual pelo arcanjo Miguel. Que Deus nos abençoe grandemente nesta ocasião e nos abençoe na atividade que teremos às 10 da manhã, onde esperamos grandes bênçãos da parte de Deus e que nos abra o entendimento e as Escrituras sobre esse tema que temos. José se revela a seus irmãos. Que Deus nos abençoe e continue passando um dia cheio de grandes bênçãos e bom proveito para todos que vão tomar o café da manhã, se alimentando com alimento físico. Que Deus os abençoe e os guarde a todos.